E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E vamos falar mais. Matéria da Veja, saiu ontem. O otimismo mudou de lado no duelo entre Lula e Bolsonaro. Quem dizia a Veja. Um dos motivos do otimismo foram as declarações de apoios recebidas por Bolsonaro dos governadores reeleitos de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. Aumentamos bastante sobre isso. O presidente deve contar com a ajuda das máquinas estaduais nos 3 maiores colégios eleitorais do país. Bolsonaro também se reconciliou com políticos dos quais se distanciou, como, bota aqui o Moro, bota o Caiado também. Até a forma como Ciro Gomes anunciou a adesão à candidatura de Lula, sem citar nominalmente o ex-presidente, foi considerada um ganho eleitoral. Abre aspas. O que era muito importante para a gente era o Ciro não ir para a campanha. Ele não falou nem o nome do Lula, diz um dos coordenadores da campanha. O grupo do presidente faz a seguinte previsão. A vantagem do presidente aumentará no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e a desvantagem diminuirá no Nordeste. O Nordeste sozinho não segurará a eleição do Lula. E eu tenho para mim que esse é um cenário bem plausível mesmo. Você para pensar e falar, cara, segundo turno, a campanha do Haddad não está andando de jeito nenhum. Pelo contrário, todas as matérias que eu, assim, de maior destaque estão sendo sobre o Haddad é o seguinte, PT procura culpado no estado de São Paulo, PT aponta o Haddad como culpado de São Paulo, Haddad acha isso, aquilo outro, é só matéria triste, procurando, caça às bruxas, não está embalando. Se o Tarcísio, ele conseguir reduzir a rejeição em Bolsonaro, para que aquele voto anti-bolsonarista não vá pro Lula, e o cara que também, não vou votar em ninguém, vote em Bolsonaro, a diferença assim, tem tudo para aumentar. Né? E Bolsonaro aumentar a vantagem que ele tem perante o Lula no estado de São Paulo. Minas Gerais, assim, não tem como acontecer alguma modificação. Não tem como. A força-tarefa em Minas Gerais tá grande. Aí veja. A resistência a Josué Gomes na Fiesp. Josué, filho do José de Alencar, o ex-vice-presidente, na época que o Lula foi presidente, né, de 2003 a 2009. José Gomes da Silva vem enfrentando uma onda crescente de descontentamento de várias federações dentro da Fiesp. Não é de uma, nem duas, várias. Que acusam sua administração de ser ideológica. Numa palavra, esquerdista. Ao menos para os padrões da identidade. A turma do Lula já está começando a sofrer resistências dentro, né, do seu próprio meio. Dentro do próprio empresariado, a turma do Lula está começando a ser mal vista. Comentamos ontem sobre uma matéria que saiu lá no Jardim, que 2 mega empresários entraram em contato com a campanha de Bolsonaro assim que o resultado saiu no domingo, ficaram surpresos com o resultado. E para e pensa, esses grandes empresários, boleta com força, onde qualquer mudançazinha na lei pode determinar que o mercado vai ser todo dele, ou que ele vai ter um problema imenso, um pepino para descascar, um abacaxi para descascar, né? Pepino, um abacaxi para descascar. Certo que esse tipo de gente normalmente quer se indispor com um político, quer ficar neutro, ou ele quer estar do lado do time vencedor? Aí você tinha toda aquela aura, Lula vence, às vezes o cara nem queria apoiar o Lula, mas fala, cara, eu nem gosto do Lula, mas assim, por negócios vai ser melhor se a gente ficar do lado dele. Aí agora ele vê um cenário diferente. E agora ele começa a sentir aquele cheiro, essa turma toda aí acaba assinando essas análises caras que tem no Brasil, né? Recebe uns relatórios, uns reportes diários do que tá pra acontecer, isso, aquilo, daquelas análises, tipo, sei lá, um arco advice da vida, falou, o clima não tá meio complicado, né? O otimismo tá mudando de lado, o vento tá mudando um pouco de direção. E aí, falei para lembrar lá do Temer, do que Bolsonaro falou. Saiu ontem, lá no Jardim, o diagnóstico de Temer sobre o primeiro turno e a previsão dele para o segundo. Temer, super bem quisto aí sobre diversas pessoas,
acaba servindo também como uma espécie de bússola sobre para qual lado, né, a política brasileira meio que está se encaminhando. Aí fala o seguinte: numa palestra na semana passada em Londres, o Temer afirmou a investidores estrangeiros que as pesquisas haviam influenciado o resultado da eleição de domingo passado. Temer não foi o único que falou sobre isso. Até a imprensa internacional repercutiu. Aí imagina, todo mundo que estava às vezes, pra Lula, também na frente, etc., vamos subir naquele barquinho. Eu falo, então, né, a pesquisa meio que influenciou. Segundo turno agora pode mudar muito. O cara falou, então, peraí. Ele vai continuar apoiando o Lula ou não? Para Temer, uma parte do eleitorado votou em Lula porque achava que ele venceria no primeiro turno. Fez um voto útil no vencedor, mas a tendência desse eleitor era de rever o voto. Pelo menos dar uma refletida. Será que eu realmente vou votar no Lula? Será que o tema está falando apenas do eleitor ou também do mercado como um todo? Será que essa eleição para o Congresso, será que isso não teve um impacto em outros setores? Um aceno, fala, galera, se falou tanto em falta de governabilidade, que quem assumisse o país em 2023 iria assumir um país ingovernável. Mas parece assim que se Bolsonaro ele assumir, assim, a coisa tá tão absurda que a Helene Catena tá falando que vai dar um golpe. Que o Congresso que ele tá na mão, ele consegue dar um golpe. É como se fosse o Congresso dele. Quem quer paz, vota em Bolsonaro. Quem quer paz, vota em Bolsonaro. Aí olha essa matéria. Essa daqui, o cheiro de desespero, eu consegui sentir aqui da Austrália. O cálculo de petistas para apostar na vitória de Lula no segundo turno. Aliados de Lula avaliam que Bolsonaro já alcançou seu teto no primeiro turno. A turma tá falando que a campanha do... Assim, você lê a matéria, fala que a campanha do voto útil deu errado. E que os votos úteis realmente foram para Bolsonaro. Pessoal, com tudo que a gente comentou até agora, só no vídeo de hoje, esquece tudo que falou nos últimos dias, tudo. Só no vídeo de hoje, você acha que existe alguma chance de Bolsonaro ter batido no teto com 3 governadores, os 3 maiores colégios eleitorais trabalhando por ele, Mato Grosso do Sul, Caiado, conversas aí vamos botar informação extra. Conversando aí com a CM, não deve ter um apoio público, mas a máquina do União Brasil já estão falando que já está trabalhando para Bolsonaro. Paraíba, 50 prefeitos. Prefeito da capital de Alagoas, né? Maceió, senadora de Alagoas. Caiado veio junto com 300 prefeitos, se não estou enganado. Zema trouxe junto com 400. Rodrigo Garcia veio junto com 600. Rodrigo Garcia veio com 480. Ainda tem o fato da questão das abstenções, que todo mundo que tá batendo que fala, assim, até o Quest falando, né, se tiver abstenção aí, o maior prejudicado tende a ser o Lula. Você acha que tem alguma chance de Bolsonaro ter batido o teto no primeiro turno? O teto? A sensação econômica no país crescendo. Último levantamento até dessas pesquisas colocando que Bolsonaro, assim, a diferença entre as pessoas que aprovam o governo e desaprovam tá, assim, a melhor de sempre. Assim, olhando para Bolsonaro. A rejeição do Lula subindo, a rejeição de Bolsonaro caindo. Vocês acham que Bolsonaro já bateu no teto? É a típica matéria do cara. Eu tô com medo. Pelo menos é o que passa pra mim. Muita coisa pode acontecer. A gente só vai saber realmente do resultado no dia 30. Agora, eu acho que não dá para negar que neste momento o vento sopra na direção de Bolsonaro. 2 matérias em ordem. Aqui, se você entra no site do Estadão hoje, tá uma embaixo da outra. Aliados de Lula culpam o orçamento por baixo desempenho nas urnas. Do lado da esquerda, é caça às bruxas. É procurando o culpado. Onde a gente vai colocar aquilo outro e tudo mais, aconteceu isso, tentando entender a derrota. Olha a notícia de baixo. Vice de Tarcísio. Essa notícia tem 3 linhas. Quando você abre a notícia, tem 3 linhas. A manchete é maior que o conteúdo. Vice de Tarcísio diz que partidos que se aliaram ao candidato no primeiro turno devem ter mais espaço em eventual governo. Sabe o que essa notícia está falando? É o seguinte, vocês que chegaram agora, vai pro fim da fila. Nesse momento, mas eu boto dinheiro, eu caso dinheiro, que já tá tendo briga para saber quem vai pegar qual fatia do bolo. Já tá assim, tá precificado. Tarcísio levou São Paulo.
A não ser que algo absurdo aconteça, Tarcísio levou São Paulo. Vai ter que ser absurdo. Absurdo. Tarcísio levou São Paulo. Já tá tendo briga para saber quem fica com o quê. Pesquisa, Paraná Pesquisas. Tarcísio 54,3. Haddad 33,9. Matéria de ontem, trouxemos em vídeo. A própria campanha do Haddad tá vendo uma situação extremamente difícil de conseguir reverter. Ainda mais ficando atrás já no primeiro turno. Não que eu acredite nesses números, né? Mas assim, a Paraná Pesquisa até ficou bem próximo, né? Ali a nível federal. E nessa pesquisa também, Bolsonaro aparece com 55,9 e Lula 44,1. É uma diferença maior do que a gente teve no primeiro turno. Então vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. E vamos continuar que tem mais coisa. Olha essa daqui. Maioria política e maioria eleitoral. Também saiu na vez no dia de ontem. Se Bolsonaro relativizar sua rejeição, pode até tirar votos do rival. E a gente volta para a questão do Zema, que um voto vira 2. Os números são os números. Lula chegou à frente no primeiro turno da eleição presidencial e ficou perto de concluir a fatura. Mas, no Congresso, manteve-se reforçada a maioria esmagadora do centro para a direita. E, com exceção de 4 estados onde o PT já é governo, e no Ceará aqui, informalmente, o desempenho da esquerda regionalmente não foi bom. Como olhar esse paradoxo? O Lula vai bem, mas os candidatos do Lula vão mal. Então, por que a esquerda lidera na majoritária nacional e enfrenta dificuldade nos demais níveis? E ele coloca um cenário onde ele vê principalmente 2 pontos. Primeiro ponto, a memória da prosperidade nos governos de Lula. E o segundo ponto que o cara relata, a rejeição de Bolsonaro. Como os 2 pontos que dariam, né, explicariam os números do Lula. Aí ele continua falando o seguinte, ó. O flanco, algo vulnerável na maioria numérica lulista, é o segundo, a rejeição a Bolsonaro. Se ele conseguir relativizar sua rejeição no juízo do eleitor e elevar a de Lula, que é o que já está acontecendo segundo as próprias pesquisas, a rejeição de Bolsonaro está caindo, a sensação de melhora econômica está aumentando, a quantidade de pessoas que avaliam positivamente o governo também está aumentando e a rejeição do Lula está subindo, está crescendo. Pode fazer até com que eleitores do petista no primeiro turno concluam que, apesar de não gostarem da figura do presidente, talvez valha a pena mantê-lo, pois, afinal, a economia está melhorando. E não só a economia. Ele agora tem o Congresso para avançar com inúmeras pautas. Na aritmética, Lula está perto de levar a taça, mas a eleição está mais para tênis ou vôlei do que para o futebol. Não basta esperar o tempo passar e administrar a vantagem. Você tem de fechar o jogo. E o que é que falta para o Lula fechar o jogo? É evitar que Bolsonaro transforme a maioria política do centro para a direita em maioria eleitoral no segundo turno. Isso daqui é exatamente a fala que viralizou do Tarcísio no programa do Pânico, que fala que Bolsonaro tem uma maioria política. E essa maioria política vai trabalhar para virar uma maioria eleitoral. E por isso que Bolsonaro vai vencer. Não parece tão difícil assim, mas não está tão fácil quanto indicam os números tomados pelo valor de face. Tá complicado. Mas, no momento de hoje, o vento está soprando pro Jair. E aí cabe a nós trabalhar, virar voto. Aí você vê, Lira será o candidato. Lira conversou com Bolsonaro, conversou com Valdemar, segundo o pessoal do bastidor, disse que já ouviu de ambos, que ele vai ser o candidato e a turma que foi eleita vai trabalhar para eleger ele na Câmara. Aí fala, né, que por ser a maior bancada, o PL pode exigir o direito de comandar a casa, então o Lula está comentando, etc. O PL deve abrir mão disso daí, de comandar a casa, mas por outro lado, né, é o maior partido, vai ser o primeiro a escolher. Então logo vai querer boas escolhas. Eu espero que o PL fale, ó, a gente não quer ser só o primeiro a escolher. Queremos ser o primeiro a escolher, queremos, quem sabe aí, né? Porque aí na ordem vai ser o PL, vamos pensar assim, primeiro vai ser o PL, União Brasil também deve ficar desse lado, União PL, União Brasil acho que ficou maior do que o PP, PL, União Brasil e PP. Então o terceiro lugar que deveria ser o PP, e aí o PL voltaria a ser, sei lá, depois o quinto a pegar de novo, então tu me dá a terceira e tu pega lá a quinta opção. E aí eu quero pegar não só a CCJ, como essa daqui, aquilo outro, e conseguir um bom acordo.
E essa matéria também fala o seguinte, ó, Lira soube também que será necessária uma composição do PP, PL com republicanos para construir uma candidatura única no Senado para enfrentar o Rodrigo Garcia. Tu já tá pensando também no Senado. Vamos derrubar o Pacheco. Vamos derrubar o Pacheco. A disputa pelo comando do Senado já começou. Já começou. Já estão lá na frente. E eu acho que esse tipo de notícia acaba também por interferir parte aí do eleitorado. A galera fala, cara, então, a gente vai querer um país pacificado ou um país em guerra? Onde Câmara e Senado... Tu já pensou que tá todo mundo brigando? Presidente brigando com o Senado, que briga com a Câmara, que briga com todo mundo e que ninguém se encontra. Ninguém quer isso. Pelo menos não deveria querer, né? Pelo menos quem se informa quer fugir desse cenário.